Bate-papo. Na manhã da segunda-feira, a doutora Luiziane da Silva, ela vai falar sobre licença maternidade. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. E bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Doutora, tivemos mudanças na licença maternidade para aquela mulher que é autônoma, que não está no regime da carteira assinada? Isso, tivemos uma mudança em razão de uma decisão do STF que ocorreu agora no final de março. Então, antes de falar efetivamente da mudança, eu queria contextualizar para os ouvintes o que é o auxílio maternidade e a licença maternidade. Então, o auxílio maternidade ele é um benefício que é concedido pelo INSS às seguradas que acabaram de ter um filho. Então, seja por parto e também por adoção. Então, aqueles casais que adotam crianças de até 12 anos, eles têm direito, então a mãe tem direito a fazer o encaminhamento do auxílio maternidade. E também uma questão dos casais homoafetivos, quando é casais homoafetivos mulheres. Então, uma das mães pode fazer o encaminhamento do auxílio maternidade. E também tem a possibilidade de casais homoafetivos homens. Então, um dos pais também tem direito ao auxílio maternidade, que é os 120 meses. Outra possibilidade... 120 dias. 120 dias, isso, desculpa. Outra possibilidade também de o homem receber o auxílio maternidade é no caso de falecimento da mãe do bebê. Então, quando o companheiro ou o marido, né, ele tiver os requisitos da lei e a mãe tiver falecido, a mãe do bebê tiver falecido, ele pode ter direito a encaminhar o auxílio maternidade também dos 120 dias. Os requisitos do auxílio maternidade. Então, é o nascimento ou adoção do filho, a qualidade de segurado. O que é a qualidade? Ela precisa estar em dia com as contribuições do INSS. E a carência? A carência é o que modificou nessa decisão do STF, essa mudança da legislação. Então, nos casos de adoção e de empregada que tem carteira assinada, ela não exige carência. Então, trabalhou um dia, ela pode já ter direito a encaminhar o auxílio. Mas essa mudança, então, com o julgamento desta ação no STF, ela exigia 10 contribuições para as contribuintes individuais, então as autônomas, as seguradas especiais, que são trabalhadores rurais, indígenas, e o segurado facultativo, aquele que não trabalha, mas ele contribui para ter direito ao benefício do INSS. Então, essa mudança, essa decisão do STF, ela impacta nessas 3 contribuintes, a individual, especial e a facultativa, que passam agora a exigir somente uma contribuição para ter direito ao auxílio maternidade. Então, é uma mudança bem significativa. Sim. Doutora, como é que se dá esse processo? Ela precisa fazer uma contribuição antes do início da gestão ou ela pode fazer uma contribuição em meio à gestação? E daí já está valendo? Como é que é isso? Em meio à gestação. Até um mês antes do parto, então ela teria que fazer essa contribuição. Pode decidir no 8º mês. Pode decidir. E ela vai ter direito ao benefício. Vai ter direito. O ideal é que se decida, faça um pouquinho antes, porque pode ocorrer o parto prematuro, enfim, então. Mas dentro da gestação pode haver aquela uma contribuição e dar direito ao auxílio. De 120 dias, os 4 meses. Isso. Doutora, o que muda, porque algumas mulheres, e eu imagino que essa seja uma pergunta bem frequente na nossa audiência, têm a possibilidade da licença maternidade de 180 dias, que estão estendendo a 6 meses. Isso. Essa possibilidade de 180 dias é para empregadas com carteira assinada e as empresas, elas têm que fazer parte do programa Empresa Cidadã. Então, só as empresas que fazem parte, que optaram em estar neste programa, é que dá direito às mulheres, então as empregadas, de poder estender a licença maternidade para 180 dias, que são 6 meses. E também os empregados homens podem estender a licença paternidade de 5 para 15 dias.
Doutora, outra pergunta. Muitas mulheres que nos acompanham agora, elas são trabalhadoras de carteira assinada, mas também empreendem, também tem lá o seu MEI. Estas mulheres recorrem ao que para a licença maternidade? O ideal seria a carteira assinada, porque não tem a carência, então, assim, que elas trabalharem um dia de carteira assinada, elas podem já ter o direito. E outro benefício é que as empregadas com carteira assinada, elas têm direito ao salário integral. Então, o salário maternidade, o auxílio maternidade, é o salário integral que ela recebe na empresa, inclusive com benefícios. Então, por exemplo, assim, a empregada ela ganha insalubridade. Ela vai manter o adicional de insalubridade, receber o adicional de insalubridade, mesmo no período da licença maternidade. Deixa eu só entender aqui, para voltar lá atrás. Uma gestante que contribui sobre o teto, ela vai ganhar o teto? Sim. Sim, vai ganhar o teto. Estabilidade, doutora. Tive o meu neném, fiquei fora 120 dias. Quando eu volto, pensando na trabalhadora, então, que é trabalhadora de carteira assinada, volto para a empresa, qual é a segurança que eu sigo nessa empresa? A estabilidade gestante, ela tem a estabilidade no emprego, empregadas, então, carteira assinada também. Elas têm, durante toda a gestação, até 5 meses após o parto. Esse é o período de estabilidade que não pode ser demitido. Inclusive, aí, pega o aviso prévio. Né? Já vi situações em que a mulher engravidou no aviso prévio, e aí a empresa deve fazer a reintegração, ou então ela pode procurar judicialmente, se a empresa não reintegrar, poder voltar para a empresa. E se for demitida antes dos 5 meses? Aí a empresa ela tem que fazer a indenização do período que falta do período estabilitário. Então, a mulher que nos acompanha agora, ela vai ficar os 4 meses fora. Ao voltar, ela tem a garantia de mais um mês de trabalho. Isso, exatamente. Se o empregador quiser demitir, ele vai pagar os 5 meses, né? Isso. E ela... Isso aí, isso. É a indenização que Sim. ela tem direito. A gente está se concentrando em falar da licença maternidade, mas a licença paternidade de, então, 5 dias? Isso. Funciona da mesma forma. O homem vai ficar fora 5 dias e receber por esses 5 dias, não vai haver desconto dele. Isso aí. E se a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, então o homem tem 15 dias. Sobre ainda uma união homoafetiva. Explica um pouco mais para a gente como é que vai se dar esse processo da licença. É basicamente da mesma forma, não tem uma previsão ainda legal, mas já tem decisões que permitem isso, né? Porque hoje é a realidade de casais homoafetivos, tanto femininos quanto masculinos. O feminino a gente tem, já porque a mulher que é gestante, então, às vezes uma dela até é a gestante, doa óvulos uma para outra, enfim. Mas no caso de uniões homoafetivas masculinas, é uma novidade, então, da legislação. Não tem uma previsão ainda, mas já tem decisões que prevêem essa possibilidade dos 120 dias, então. Que é, na verdade, a proteção da família, a proteção da criança também, de poder oportunizar os pais estarem com os bebês e as mães estarem com bebês durante esse período. E essa regra para crianças adotadas, então se a criança tiver até 12 anos? Isso, que é a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças são consideradas até 12 anos, então neste período é possível fazer o encaminhamento e até também para as pessoas poderem adotar, então ajuda nisso, né? Esse benefício ajudar, então... O empregado precisa avisar o empregador que ele está numa fila de adoção ou não há essa necessidade legal? Não há essa necessidade, mas assim, os processos de adoção eles costumam ser demorados, então por isso, né, quando acontece mesmo que se efetiva a adoção, então se oportuniza o encaminhamento do auxílio. Chega a criança. Chega a adoção da criança naquela família. O processo é igual.
Para o encaminhamento do Isso. auxílio? Sim, É igual. igual. Ela vai ter direito aos 120 dias, Sim. depois ela... quem tem o vínculo CLT, né, de carteira assinada, ela tem os 5 meses de garantia, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Equipara-se, né? Para as autônomas que nos acompanham agora, é diferente de quem está trabalhando com o CLT, com a carteira assinada, que a própria empresa vai encaminhar, vai orientar a licença maternidade. Ela recorre a qual órgão? É o INSS. Então, autônomas, contribuintes especiais e segurados facultativos, elas têm que fazer o encaminhamento no INSS. Então, ou faz no formato digital, ou vai até uma agência para fazer o encaminhamento desse benefício. Então, o prazo da licença maternidade, ele pode começar 28 dias antes do parto, ou então com o nascimento do bebê. Aí tem que levar toda a documentação, que é o documento pessoal, a certidão de nascimento do bebê, então, para fazer este encaminhamento e dar direito a receber esse benefício. Uma gestação, doutora, de risco, uma gestação que tem alguma intercorrência, esta mulher precisa ficar afastada do trabalho, não é descontada da licença maternidade dela. Não, inclusive essa questão, ela teve uma decisão do STF também, recentemente, que é a contagem do início do prazo da licença maternidade. Então, a regra é os 28 dias antes ou após o nascimento, mas ali, com essa decisão do STF, ela permite que quando tiver alguma intercorrência, algum problema, tanto com o bebê quanto com a mãe, às vezes os nenês nascem prematuros, têm que ficar muito tempo internados, então a data de início da licença, ela conta a partir da alta, ou da mãe ou do bebê, o que acontecer por último. Muda alguma coisa se a mulher decidir que ela volta antes dos 120 dias? Sim, porque daí ela perde o auxílio maternidade. Então, a regra é não pode trabalhar durante o recebimento do auxílio. Mas ela tem o direito de voltar. Tem o direito, se quiser pode voltar, mas daí pode perder o benefício. Não pode ganhar as duas coisas, né? O trabalho, então o salário e o auxílio. Não, nós não temos, e daí tu pode até nos ajudar, nós não temos casos em que daqui a pouco se tentou na justiça de o pai ficar com a criança e a mulher seguir trabalhando e ele tentar o benefício, isso não... Quando é o casal pai e mãe, aí não, porque daí é a mulher, né? Quando a mulher teve a criança, mas já teve caso sim. Né? Porque de pedidos? De pedidos, mas daí, claro que vai depender da situação e vai ser o judiciário. E teve ganho de causa? Eu não sei te dizer o como finalizou. Né? Eu vi há algum tempo atrás que teve o pedido, mas depende de cada situação e aí é o judiciário que vai julgar essa situação, se pode ou não pode, não é uma regra. Antes de fechar, doutora, para a mulher que nos acompanha agora, que é CLT ou autônoma, percebe que tem algo errado, algo deu errado, ou foi demitida antes do prazo, ou não recebeu como deveria, ela recorre a quem? Ela deve procurar um advogado da sua confiança, especialista na área trabalhista e previdenciária, para analisar cada situação, o seu caso em específico, para ver o que pode ser feito. Muito bem, Aline. Acho que ficou bem claro, né, que realmente... Para finalizar, eu teria mais uma situação que é bem importante, que pode ajudar muitas ouvintes, que é a possibilidade de encaminhamento das desempregadas, porque às vezes as desempregadas elas não sabem que têm o direito. Não estou trabalhando, não estou contribuindo, não tenho direito. Só que existe uma regra na legislação previdenciária que é o período de graça, que se chama. Então, enquanto a mulher trabalhou, contribuiu, estava com a carteira assinada, ela sendo demitida, ela tem até 12 meses em que ela continua beneficiária, então, da Previdência Social. E esse período ele pode se estender até 36 meses, dependendo da situação. Então, fui demitida há 2 anos, há 3 anos, e se o filho tenha hoje, digamos, 5 anos, ela ainda pode fazer o encaminhamento e ter direito a receber o auxílio maternidade. Então, claro que tem que ser analisado cada caso, mas é um benefício que muitas mulheres desconhecem.
Não é automático, vai depender da interpretação, é isso? Não, não é automático. Tem que analisar se a pessoa tinha a condição na época que ganhou o bebê, que nasceu o bebê, e aí pode ser feito o encaminhamento, mesmo que a criança tenha hoje 5 anos, retroativo. Sim. Quem tinha um salário e está no período legal, vamos supor que ela tinha um salário de R$ 3.500. Se ela for mãe, ela vai perceber esse mesmo valor ou o benefício é diferente? Se ela está trabalhando de carteira assinada, ela recebe o mesmo valor do salário, inclusive. Não, no caso da desempregada. A desempregada é feita uma média do salário de benefício, é uma média lá do que ela recebeu durante o período de contribuição. Importante. Doutor, agradecer sua participação aqui conosco, levando informação para a nossa audiência. Uma ótima semana, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada e uma boa semana a todos.